Hoje eu tô com a Marina Campos, pré-candidata a deputada estadual. Boa tarde, Marina. Boa tarde. Hoje você vai conhecer um pouco da história dela de vida, né? É professora, cantora, ela luta por direitos das mulheres, né? Vai correr para seus direitos, mulheres, pro trabalho, pra saúde. Pode contar com a Marina Campos, né, Marina? Pode contar comigo. Pode contar com ela sempre. Ela ama São João del Rei. São João del Rei pulsa no coração dela, nas veias, bate forte. Ela que sentou na ponta da cadeia e hoje está aqui apaixonada por essa cidade bela. Né, Marina? Fala pra gente, Marina, um pouco de você, antes de você pensar em ser deputado estadual, como que foi seu trajeto aqui em São João del Rei, né? Você que é lá do centro-oeste de Minas Gerais, né? Sou de Pompéu. Lá de Pompéu. Conta pra gente que foi a experiência aqui em São João del Rei pra você, o primeiro contato, e hoje você tá aí, ó, firme e forte, já deu aula aqui no Tijuco. Já. Primeiro, agradecer. Muito obrigada vocês terem aberto esse espaço para dialogar, para a gente poder fazer essa entrevista. Para mim é um prazer estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada mesmo. E eu sou lá do Sertão Mineiro, sou de Pompéu, sou da roça mesmo, do Grotão. E eu cheguei aqui em São João del Rei em 2011, eu vim estudar Geografia. Eu me formei aqui na UFSJ, Universidade Pública. Eu fui estudante de escola pública também, né? Me formei na escola pública e tive essa oportunidade de fazer a Universidade Federal em Geografia, me formei e fiquei. Me tornei professora e dei aula em muitas escolas aqui em São João del Rei. Então eu comecei trabalhando aqui em São João del Rei no PIBID, que é um programa de bolsa para iniciação à docência. Então eu comecei trabalhando como professora lá no Pio 12, Escola Municipal Pio 12. Nessa experiência, durante 3 anos da minha graduação, antes de eu me formar, então já era professora antes da minha formação completa em Geografia. É um programa maravilhoso, as universidades públicas precisam realmente investir nesse tipo de programa, porque forma um professor durante a sua jornada para poder estar numa sala de aula. Foi muito importante para mim. Então, o meu primeiro contato de escola aqui em São João del Rei foi na Escola Municipal Pio 12, e depois eu trabalhei como monitora de horta em Emboabas, que é a zona rural, daqui a 30 quilômetros daqui, lá no Onça, uma comunidade muito rica, belíssima, uma comunidade maravilhosa. Aí eu dava aula, tem até as fotos, né? Eu dava aula para as crianças bem pequenininhas assim, ensinava a plantar, ensinava o que eram as ervas, o que era o vegetal, ensinava que tinha que comer aquilo, que eu gosto muito da horta, eu gosto muito de plantar. E depois eu trabalhei ali no Rio Acima, no Domingos Hortas, que também é municipal, também como monitora de horta. Lá a gente tinha hortinha lá. E aí, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar na educação de jovens e adultos, que é a minha paixão. A EJA, que infelizmente está sendo fechada no nosso estado, que é a educação de jovens e adultos. E é um compromisso que a gente tem de investir nessa educação de jovens e adultos, pela importância que tem das pessoas que já passaram a idade, mas querem continuar estudando. É muito importante e precisa ser de noite, porque as pessoas trabalham, né? Então, é uma luta que a gente faz de voltar. São João del Rei mesmo, fecharam todas. Eu trabalhei no Polivalente, no ensino regular noturno, antes de me formar ainda. Uhum. E quando eu me formei, eu comecei a trabalhar aqui no estadual, aqui do lado onde a gente está. Ah, tá. Aqui no estadual, Escola Estadual Cônego Oswaldo Lustosa, que é mais conhecida como estadual, aqui no Guardamor. E foi também uma experiência da educação de jovens e adultos, pessoas incríveis, que moram aqui no Tijuco, moram até hoje, moram no próprio Guardamor, ou que vinham de outros lugares da zona rural para poder fazer educação de jovens e adultos, porque as pessoas realmente querem estudar para ter uma perspectiva ou outra de futuro, entendeu? E a gente tem que respeitar isso e tem que ter política para investir nisso. A outra escola que eu já trabalhei aqui em São João del Rei, outras escolas, né, que foram maravilhosas, foi aqui no Iago Pimentel, eu já dei aula. Eu já dei aula no Inácio Passos, que é no Bonfim. Aqui o Iago é no Tijuco, né? Eu dei aula no Inácio Passos, que é no Bonfim. Eu já dei aula no Tomé Portes, que é no Matozinhos. Já dei aula lá.
Eu já dei aula lá no Polivalente, que foi a escola que eu citei antes, né? Então, aí do município eu já dei aula no Maria Tereza, que foi a última escola do município que eu dei aula aqui, Maria Tereza e o CAIC. Ah, tá. Sabe lá onde é o Instituto Federal junto? Sei. Lá no CAIC, que também vem vários meninos, os pequenininhos da zona rural, né, que são colocados para serem estudados lá no CAIC. Então, e é uma escola maravilhosa, todas essas que eu citei, eu realmente defendo muito a escola pública. Eu, enquanto professora, se da escola pública, eu defendo mesmo o investimento na escola pública e defendo a educação de qualidade, porque a vida, a gente está falando, quando a gente está falando de educação, de investimento em educação, a gente está falando sobre transformar a vida das pessoas. E eu acredito mesmo na transformação da vida das pessoas. Isso. A partir da educação. E eu dei aula em Resende Costa também, na zona rural de Resende Costa, lá no Ribeirão. Longe, hein? Lá no Ribeirão. E dei aula lá em Cassiterita também, Conceição da Barra de Minas. Então eu dei aula, viu? Então você tem história. Eu Muito tenho aqui em São João. Tem história. Lá na Resende Costa, né? Cafeterita. Cassiterita. Eu brinco que é CBM City. Eu nem sei se pode, mas além de São João del Rei, que é uma cidade muito linda, amo São João del Rei. Um dos meus lugares preferidos aqui em São João del Rei é a vista lá do Cristo, que dá pra você avistar. Eu amo o Senhor dos Montes, que é o bairro que eu tô morando agora. Mas lá dá pra você avistar a cidade e a região inteira. É um dos meus lugares preferidos, inclusive daqui a pouco, na hora do pôr do sol, nessa época do ano. É uma imagem fantástica de pôr do sol. O sol desce lá na Serra do Lenheiro. Eu gosto muito. Mas Resende Costa, pra mim, e Conceição da Barra de Minas, e Coroas, tem um panorama também do que é o interior de Minas Gerais, que mistura essa coisa do histórico, mas também com o que já está moderno. Mas as tradições populares são as congadas, as festas culturais, as folias de reis, o próprio festival aqui de cultura popular do Caquende, que é um festival maravilhoso que reúne várias comunidades ao redor, não só do Caquende, mas Brasilinha também, Jaguara, que é quilombola. Isso. Então são comunidades fantásticas com muita cultura na nossa região, que são muito desvalorizadas muitas vezes, porque a galera as comunidades, elas fazem com seus próprios recursos muitas vezes e ficam festas maravilhosas, mas a gente entende e quer cada vez mais que a política no Brasil valorize essa cultura como um lugar também de investimento. E eu não estou falando só de dinheiro, não. Estou falando de investimento para as pessoas terem estrutura para poder colocar a sua cultura comunitária. Isso, né? Igual tá aqui, ó. É feito de saco de café, né, que você me falou. Uhum. Você carrega, né, os artesanatos de São João del Rei. A gente carrega. Né, da região, não que você vai, né Marina? Sim. Esse artesanato aqui é um abraço para a Cida. E é um abraço mesmo que é o melhor abraço do mundo. O abraço da Cida é o melhor abraço do mundo, gente. Vocês precisam conhecer a Cida, é um abraço aconchegante. A Cida é uma senhora artesã lá do Senhor dos Montes e também da horta comunitária Vida Verde do Senhor dos Montes. Ela que produz esse trabalho aqui no saco de café. É um trabalho artesanal mesmo, de mão, feito à mão. Bonito. O trabalho que dá para você limpar o saco de café, entendeu? Você preparar esse saco e depois vir costurando, separando os retalhos, vir costurando, é um negócio extraordinário. E ela faz isso de uma forma incrível, é muito bonito. Eu sou apaixonada pela arte da Cida. E a costura é forte, é uma costura forte, é costura forte. Eu sou forte, bonito. É costura forte. Aqui tá rodeado de elementos de... O quadro tem, né? É. Marina, o que te levou você pensar assim agora, vou entrar para a vida política? Você me falou antes que já tentou ser vereadora, né? Uhum. Como que despertou esse desejo para você? Eu nasci em uma família que se posicionou sempre politicamente. Meu pai é trabalhador rural, ele era do sindicato, né, dos trabalhadores rurais, da agricultura. Minha avó foi, em Pompéu, a primeira candidata mulher à prefeitura de Pompéu, cidade de Coronéis, uma mulher
a esquerda colocou o seu corpo, a sua vida na política da cidade. Dagmar de Campos Dutra. Meus tios, minha mãe também, né, agricultora, trabalhadora rural, professora, tá, se formou depois, como ela me teve muito jovem, ela se formou depois que eu já era mais velha, mas professora, pedagoga, alfabetizadora, lutadora. E meus tios, que são sindicalistas, que me influenciaram bastante, sempre me incentivaram a conhecer mais da política, a entender. Porque, gente, a nossa vida é política. Tudo é né? Nós que somos trabalhadores, trabalhadoras, que a gente depende dos serviços públicos, do SUS, da educação pública, da assistência social, de uma praça para a gente poder passear, tudo isso é política. Tudo isso, uma rua que não está asfaltada, ou uma rua que não está pavimentada, ou uma estrada rural que está sem o acesso para poder transportar a mercadoria do trabalhador rural, né, para poder vender em outros lugares. Tudo isso é política. Tudo isso. Então isso me incentiva porque eu penso o seguinte: nós não podemos deixar que pessoas que não vivem o que a gente vive decidam sobre a nossa vida. Nós temos que decidir, ocupar a política para decidir sobre a nossa vida, para escutar as pessoas e entender o que é necessário naquela comunidade, o que é necessário naquela cidade. Porque é muito fácil você ser um político, mandar um dinheiro para a prefeitura, sem escutar uma comunidade, e de repente, num lugar que era necessário ter uma UBS, um posto de saúde, ele fazer uma outra obra, que pode ser uma obra boa, mas às vezes não é aquilo que a comunidade está precisando. Verdade. Né? Então a gente está ocupando a política para ser uma política participativa, democrática, que escuta as pessoas. Olha, meu território está precisando disso. O investimento que a gente quer aqui é isso. Não adianta você vir me dar uma coisa para esse território que não é. Também assim, político não tem que dar nada, né? Não é favor. Isso. A política pública, a política social não é favor, ela é direito. Isso. Ela é direito. Qual que é a história do café aí? Fala pra gente. Do arroz? Do arroz, quer dizer. Tranquilo, tranquilo. É porque o saco é de café. Aí a gente olhando aqui, eu tô... e pensou no arroz. Esse arroz aqui, gente, é um arroz que ele é mais velho do que eu. Nasci em 1993, eu tenho 33 anos. Vou fazer 33 anos, idade de Cristo. Idade de Cristo. E esse arroz aqui, eu tenho orgulho de dizer que foi um arroz cultivado pelo meu pai, mas não só por ele, por toda a comunidade da Serra do Moinho, lá em Tiros. Um abraço pro povo lá da Serra do Moinho, que eu amo muito, que é o lugar que eu cresci, que eu pisei no chão, que eu pisei no barro, que eu aprendi muita coisa e aprendo até hoje, porque eu sempre estou em contato com o povo lá de Tiros, e todo ano eles me mandam a colheita do arroz, porque continua. Esse arroz aqui é um arroz orgânico. Ele foi produzido em mutirão, ainda quando meu pai estava vivo. Meu pai faleceu em 2007. Aí eu falando com vocês, é um arroz muito antigo, mas ainda tem como comer. E a história desse arroz é a história da minha vida, porque eu aprendi o valor da comunidade, do trabalho em comunidade, com o meu pai e com a minha mãe, porque esse arroz era produzido em comunidade. Todo mundo plantava junto e colhia junto lá na comunidade da Serra do Moinho. Depois que meu pai morreu, isso parou de acontecer. Só que as pessoas, os jovens que conviveram com meu pai e davam importância a isso, do quanto que é importante a gente plantar o alimento, de ser um trabalhador rural que tem uma autonomia sobre as suas sementes, voltaram a plantar tem 7 anos. Eles voltaram com um mutirão de plantio e de colheita do arroz lá na Serra do Moinho. Um abraço para a Serra do Moinho, para o Celso, meu amigo, para todo mundo para a Ângela, todo mundo que trabalha envolvidas na continuidade dessa cultura. Da tradição, né? Da alimentação, e a tradição da alimentação sem nenhum veneno. É comida de verdade, produzida por mãos de trabalhadores e trabalhadoras, comida saudável, sem nenhum tipo de veneno, orgânico. E comunitário, todo mundo planta e colhe junto. Isso. É um momento de ritual, é um momento de tradição.
e há 7 anos voltou. E eles me deram de presente o arroz que foi plantado ainda quando meu pai estava na comunidade. Você vê, seu pai faleceu em 2007, né? 2007. 2007 para 2026, 19 anos. Já tem quase 20 anos que ele faleceu. Esse arroz ele foi plantado antes disso. Esse arroz tem mais de 30 anos. Dá uma cozinhadinha boa aqui, viu? A sabedoria dos povos, a gente tem que realmente a política ser feita para valorizar a sabedoria dos povos, porque é ela que nos alimenta. Isso. É a agricultura familiar que nos alimenta. A agricultura familiar não pode ter de investimento só pacote de veneno. Isso, verdade. Entendeu? Porque grandes maquinários, quem tem é o agronegócio, é o grande. O pequeno não tem grande maquinário, não. Tem não. Até porque a demanda dele não é de grande maquinário. Isso aqui é feito na enxada, na foice. Braçal, né? Braçal. Tem que dar muito valor, né? Sim. Pra quem mexe com... Continua essa cultura, o braçal, tem que ter apoio, né? E aí, você sempre candidata, né? Realizar seu grande sonho, né? O que você espera no primeiro momento que você chegar lá, realizar para as cidades, né, para Minas Gerais? Quais são os seus projetos? Qual vai ser a sua bandeira que você vai lutar? Os direitos, igualdade, como vai ser, Marina? Quando eu cheguei em São João del Rei, eu comecei a militar no movimento de mulheres, chama Marcha Mundial das Mulheres. Dentro do nosso projeto está a valorização das mulheres em sua diversidade. Seja a mulher do campo, da cidade, indígena, quilombola, mas lutar para que as mulheres tenham dignidade. Isso. Hoje tem uma epidemia de feminicídio no nosso estado. É um dos estados que mais matam mulheres. Então a nossa luta é para manter as mulheres vivas. Mas também a nossa luta é pelas crianças. Tem aí os donos do poder que querem dizer que crianças podem ser mãe, ou que a pedofilia é algo comum, que meninas de 12 anos podem estar casadas com homens de 40 anos. Aí tá cortando a infantilidade da criança, 12 anos é criança. Então a gente vai continuar defendendo o direito das mulheres, que é algo que a gente já faz. Eu participei aqui, em todos esses anos a gente construiu muitas coisas de acolhimento às mulheres dentro do movimento, né, dentro da Marcha Mundial das Mulheres, porque é um movimento a nível mundial. A gente tem encontros e ações que são locais, mas que se conectam a várias mulheres do mundo. São João del Rei, a delegacia, se você for pensar, de atendimento às mulheres em situação de violência, não só São João del Rei, tem essa questão de ser uma delegacia que funciona só no horário comercial até 6 horas da tarde. Então essa é uma coisa que a gente quer conversar com todas as mulheres, com todas as pessoas de Minas Gerais, como que a gente precisa fazer com esses serviços. A educação, a nossa educação pública precisa ensinar meninos e meninas a igualdade, o processo de igualdade, de respeito, né? Meninas não são inferiores aos meninos, então a gente precisa ter uma educação, em primeiro lugar, em que os meninos não sejam agressores das meninas e que as meninas não sejam inferiorizadas. E aí, a outra coisa é como que esses serviços, se as maiorias das denúncias são aos finais de semana e depois das 6 horas da tarde, a gente precisa ter serviços que atendam essas mulheres nesses horários. Sim, verdade. Né? A gente precisa ter isso, a gente precisa ter uma casa de acolhimento às mulheres que seja efetiva, né? Que seja efetiva. Isso é uma debilidade ainda muito grande, específico do nosso município de São João del Rei, mas é de Minas Gerais inteiro, do Brasil. Então, a luta das mulheres, o direito das mulheres continua sendo a nossa luta para ter mais creche para as mulheres. São João del Rei tem mais de 3 mil crianças fora de creche, com a necessidade de ampliação de creches, então a gente precisa ter mais creches. A gente quer fazer, não sei se vocês viram, no Rio Grande do Norte foi inaugurada, lá no sertão do Rio Grande do Norte, lá em Mossoró, a primeira lavanderia pública agroecológica, que é uma lavanderia que as mulheres usam coletivamente, que aí a gente sabe que elas conseguem ali ser cooperadas, né? Uma cooperativa que gera renda também para as mulheres.
A água depois vai ser usada no plantio que elas fazem, então é toda interligada com o meio ambiente. É uma política que pensa nas mulheres, nas crianças e no meio ambiente de uma vez só, que está na Política Nacional de Cuidados, e a gente quer fortalecer isso nos territórios. Isso já foi aprovado na Conferência Nacional de Direitos das Mulheres. Você tem lá vários direitos que precisam estar garantidos. O que a gente quer é pegar isso e colocar aqui no nosso território. Isso. Essa defesa. E a gente quer ampliação de creche, sim, de escola pública, sim, para atender as mulheres e crianças da forma que precisa atender. E a gente quer o respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente também. Não é rasgar o ECA e jogar no lixo, não. Isso é verdade. E você já tentou ser vereadora aqui em São João do Rei, né, Marina? Sim. E como já que foi? Tentei. E continuaremos tentando. Isso. E como que foi a primeira candidatura, a segunda? Né, você foi bem votada aqui em São João do Rei, né? Sim. Em 2020, a gente teve a primeira candidatura. 2020 era pandemia. Foi um momento delicado, porque estava no processo da quarentena. Eu era professora e eu estava trabalhando de forma remota, então encarar uma eleição, quando você não está liberado só para estar naquela eleição, você tem que dividir seu tempo com outro trabalho, é difícil. Mas nós tivemos que ir para as ruas, conversar com as pessoas, conscientizar as pessoas de que tinha que vacinar, que tinha que usar máscara, que saúde importa, que o SUS é a defesa da vida. Que a gente chegou num estado onde o governo Bolsonaro, além de ter negado a compra de vacinas e tentado ter propina na compra de vacinas, ficou mais de um ano que o general Pazuello, que era o secretário de saúde, o ministro da saúde do Brasil, responder e-mail de aceitação de vacina. Enquanto isso, as pessoas difundindo negacionismo, falando que não tem que tomar vacina. Aí aquela mãe, imagina você, aquela mãe que aprendeu que o SUS é vida, que tem que levar a criança para tomar a gotinha, que tem que completar a cartela de vacina da criança, estava sendo convencida pelo presidente do país de que não precisava tomar vacina, porque ele mesmo falou que não ia tomar vacina, que ele ia virar jacaré. Então, a nossa campanha, ela mais do que pedir voto em São João del Rei, foi um processo de conscientização das pessoas. Foi uma campanha dura pra gente, a gente foi, com nenhum recurso, a gente foi bem votado. Bem votada. Porque a gente fez um processo de conscientização das pessoas, de conversa com as pessoas sobre aquilo que a gente estava vivendo. Que não pode ser chacota, não ter oxigênio, as pessoas não conseguirem respirar e estarem morrendo porque não conseguia respirar de consequência do Covid, isso não poderia ser chacota, que foi o que o presidente fez. Além de não ter um investimento necessário na saúde pública. Ali, pra gente, pra mim especificamente, enquanto candidata, foi a eleição, eu falo eleição da minha vida, porque era enfrentar uma eleição enquanto os nossos estavam sendo enterrados e a gente não podia nem olhar. A gente podia nem ir no enterro. Era tudo. Era cova. Aí você vê o Brasil naquela situação de covas coletivas, milhares de covas, 700 mil pessoas mortas, registradas. Foi uma campanha de conscientização. Foi uma campanha muito importante pra gente, da gente estar na rua e falar com as pessoas: olha, o SUS é importante, a vacina é importante. Isso. 2022, a gente foi candidata junto com a Maria da Consolação, que hoje também é candidata a deputada federal, professora da região metropolitana de Belo Horizonte, uma pessoa aguerrida também, está muitos anos na luta, há mais de 40 anos na luta. A gente chamava a candidatura Vozes Maria. Era uma candidatura coletiva, tinha alguns representantes, todos da educação. O Douglas, que era um jovem lá do norte de Minas, que a gente virou vereador lá na cidade dele, Itacarambi, na beira do São Francisco, mas a gente perdeu ele, infelizmente, ele faleceu recente, enquanto era vereador. A Soraya, que foi uma mulher lésbica, a primeira fundadora
da Associação Lésbica de Minas Gerais, estava na candidatura. O Zé Heleno, que é professor lá em Divinópolis, foi professor da UENG, professor da Escola Básica, defensor dos direitos humanos, lá, assim, com uma história fantástica, uma pessoa incrível para ser conhecida e entrevistada também. Todas essas pessoas. A Lucy, que é do movimento negro, lá de BH, do Tambolelê, irmã do Sérgio Pererê, que é um pessoal que tem uma cultura negra forte na periferia de Belo Horizonte, um trabalho comunitário importantíssimo. E nós aqui em São João del Rei, e a Thalita, professora também. Então foi um grande coletivo, nós tivemos mais de 7.000 votos em Minas Gerais. Foi bem votada. Foi uma campanha muito importante para a gente. Então a gente fala, e eu aprendi muito com a Maria da Consolação, que nós somos desbravadoras. Nós podemos não ter sido eleitas, nem em 2020, nem em 2022, nem em 2024, mas nós crescemos muito. E se for para a gente continuar desbravando para que mais mulheres, mais povo preto, periférico, LGBTQIA+, possa ocupar a política e as decisões políticas, nós vamos continuar sendo desbravadoras, com certeza. Isso. Tem alguma mensagem que você quer deixar aí, Marina, né, para os seus eleitores, pessoal do São João del Rei? Quero deixar uma mensagem, um abraço solidário e fraterno para todas as pessoas aqui de São João del Rei, da nossa região do Campo das Vertentes. Nos últimos anos eu tive a oportunidade de estar junto com a Economia Popular Solidária na nossa região, que é um movimento fantástico, que se movimenta a partir de muitas lutas. Tem muitas artesãs, muitas agricultoras e agricultores, tem muita diversidade, é geração de renda. A economia solidária é um movimento que diz o seguinte: a economia, ela não pode ser só para gerar lucro para as pessoas ficarem ricas. A gente precisa ter uma redistribuição de riqueza no nosso país. Sim. E a gente precisa ter tempo para viver. A gente não pode só viver de trabalhar. Então a economia solidária para a gente é muito importante, porque é o seguinte: a gente quer viver mais e trabalhar menos. E é algo que eu queria dizer para as pessoas que a gente é favorável, que é o fim dessa jornada de trabalho que massacra a gente, que massacra a gente cotidianamente. A gente quer sim ter direitos trabalhistas, mas a gente quer também ter lazer, ter dignidade, ter tempo com a família, ter tempo de descanso, porque a gente sabe que nós mulheres ainda, com muitos cuidados dentro de casa, trabalha o dia inteiro fora de casa, ainda chega em casa, tem que trabalhar um tantão, monte de coisas. Então, o recado que eu quero deixar é: nós queremos, sim, uma economia para a nossa região das Vertentes, uma economia para São João del Rei, que seja uma economia solidária, que valorize a vida em primeiro lugar, não o lucro em primeiro lugar. A gente quer geração de renda para as pessoas, para que tenha dignidade, não que a gente tenha que viver só trabalhando, a gente quer ter dignidade. Então, eu convido a todas as pessoas de São João del Rei a conhecer também a economia solidária, a construir com a gente essa candidatura, que é uma candidatura nossa. É para ecoar a sua voz, a nossa voz, para a gente garantir os nossos direitos, enquanto povo que está aqui em São João del Rei, enquanto povo que está na roça, que está no interior, mas que está também na cidade. A gente quer garantir a dignidade para o povo. Marina, você que é compositora, dá uma palhinha aí a música dessa campanha. 50, 180 é a voz da resistência. Junto com o povo, o projeto é popular. 50, 180 é a voz da resistência. Junto com o povo, o projeto é popular. Muito obrigada, gente. Um grande abraço para todas as pessoas e muito obrigada. Obrigada, Marina. Por esse momento, por esse carinho todo, por nos abrir esse espaço de difusão e de comunicação que é tão importante, que é o seu espaço. Isso. E boa sorte essa campanha, né? Obrigada. Vai dar tudo certo. E uma salva de palmas para Marina aí, né, gente? Vamos lá. Aê! Pessoal, se inscreva no canal, compartilha, comenta, né? Deixa pergunta lá pra Marina. Me perguntem. Aí, ó. Segue o Instagram dela. Qual é o seu Instagram, Marina? É Marina Campos, _50. Aí, ó. Valeu, pessoal, ó. Eu lembro.
É,